Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adilson Pera e estou aqui de novo para falar sobre direito administrativo, servidores públicos, parte 2. Aula passada falamos da parte 1 e hoje vamos começar parte 2, falando sobre um assunto importante que é a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas. Então vamos lá. Acumulação de cargos, empregos e funções públicas. Bom, pessoal, a regra geral é a não acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, salvo se houver compatibilidade de horários e em uma das hipóteses que a Constituição prevê. Então cuidado com esse E, tá? É E, não é OU, como eu já vi em questãozinha de prova, né? Deve haver compatibilidade de horários e também o servidor estar em uma das hipóteses que a Constituição prevê. Não adianta ter um sem o outro. Não adianta ter compatibilidade e não estar nas hipóteses, assim como não adianta estar nas hipóteses e não ter compatibilidade de horários, tá? Então o que é importante? Você saber que o servidor deve ter compatibilidade de horários e estar em uma das hipóteses que a Constituição prevê. E, claro, saber quais são essas hipóteses. Quais são, Pera? Vamos lá, olha. O artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal prevê 3 hipóteses. Então, um único artigo prevê 3 hipóteses de acumulação. Quais são? Vamos lá, artigo 37, inciso 16, prevê as seguintes hipóteses. Primeiro, 2 cargos de professor. E aí não importa se é nível médio, educação infantil, superior, se é de âmbito federal, estadual, municipal, nada disso importa. 2 cargos de professor. Beleza. Outra hipótese, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. Então, por exemplo, ele é coordenador de ensino e professor. Tá? Havendo compatibilidade de horários, ele pode acumular. Tá legal? E terceira hipótese, 2 cargos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas em lei. 2 cargos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas em lei. Então veja que não é só médico, né? Quando ele fala profissionais da saúde, ele está aí usando uma expressão abrangente, né? Então alberga aí não só o médico, mas também o enfermeiro, o dentista, o radiologista, o fisioterapeuta, enfim, profissionais da saúde, tá bom? Então, 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico e 2 cargos de profissionais da saúde. São as 3 hipóteses que estão lá no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, tá? Mas existe ainda mais 3 hipóteses de acumulação que a Constituição prevê. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho, vamos ver quais são essas outras hipóteses. A 4ª hipótese está lá no artigo 95, parágrafo único, inciso 1 da Constituição Federal. Artigo 95, parágrafo único, inciso 1 da Constituição Federal, e a hipótese é a seguinte: 1 cargo de magistrado com outro de magistério. Tá? Então ele é juiz e professor. Tá certo? Beleza. 5ª hipótese. É semelhante à anterior, mas é aplicada a um membro do Ministério Público. Tá? Essa 5ª hipótese está lá no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, a linha D da Constituição Federal. Artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, a linha D da Constituição Federal, e a hipótese é a seguinte: 1 cargo de membro do MP com outro de magistério. Tá? 1 cargo de membro do MP com outro de magistério. Beleza. Claro que aqui, veja, a gente está falando de acumulação de cargos, empregos e funções públicas, né? Então, nesse caso, se ele dá aula em instituição privada, ele não está acumulando.
tá legal? Observado aquele limite, no caso do membro do Ministério Público, de 20 horas aulas semanais, tá? No caso do membro do MP, há esse limite de 20 horas aulas semanais, no caso do magistrado não, tá bom? Muito bem. Item 6. O item 6 está lá no artigo 38, inciso 3 da Constituição Federal. E o item 6 é o seguinte: um cargo de vereador com outro cargo ocupado pelo servidor. Essa é a hipótese. Um cargo de vereador com outro cargo ocupado pelo servidor. Claro que, embora haja essa previsão assim de forma genérica, claro que você tem algumas incompatibilidades, né? Por exemplo, 2 cargos eletivos, ele pode ter? Não, né? Imagina a bagunça. Ele é vereador e prefeito. Não, porra. Aí, como prefeito, ele faz o projeto. Como vereador, ele faz o projeto de lei. Como prefeito, ele aprova. Pô, esse projeto tá bacana, né? Vou aprovar. Pô, né? Aí não dá. Então, 2 cargos eletivos ele não pode ter. Ele também não pode ser vereador e magistrado. Também não pode ser vereador e promotor de justiça. Até porque esses cargos só pode acumular com outro cargo de magistério, tá bom? E também os magistrados e membros do MP, desde a Constituição de 88, não podem se filiar a partidos políticos, né? É vedada a filiação aos magistrados e membros do MP aos partidos políticos, tá? Mas espera aí, a gente vê alguns casos aí de membro do MP que se candidata e é eleito e assume o cargo. Então, mas aí, nesses casos, ele ingressou no Ministério Público antes da vedação. Ingressou no Ministério Público antes da Constituição de 88. Então, se aplica uma outra regra. Tá legal? Beleza. Agora, ele poderia ser, por exemplo, vereador e delegado de polícia? Pode. Pode, desde que haja compatibilidade de horários. Tá legal? Tranquilo? Beleza. Tem um detalhezinho interessante do vereador que é o seguinte: imagina que não haja compatibilidade de horários. Ele tem um cargo na administração, concursado, e aí ele se candidata e é eleito vereador. Tá. Ele, afastando-se do cargo efetivo para exercer o mandato de vereador, ele pode, durante esse período do mandato, optar por qual remuneração ele quer receber. Se ele quer receber como vereador ou se ele quer continuar recebendo como servidor efetivo. Tá? É o que for melhor para ele opta. Né? E aí, terminado o mandato, ele volta para o cargo efetivo e volta a receber a remuneração que ele recebia como servidor efetivo. Tá bom? Se houver compatibilidade de horários, se não houver vedação da acumulação, ele acumula os 2 cargos e aí a remuneração é limitada ao teto, conforme eu vou mencionar daqui a pouquinho o teto. Tá legal? O prefeito, ele não pode acumular, porque não está nas 6 hipóteses aí que eu mencionei. Mas, se ele já tem um cargo na administração efetivo e é eleito prefeito, afastando-se desse cargo para ocupar o mandato de prefeito, ele também pode optar por qual remuneração ele quer receber durante esse período. Se ele quer receber como prefeito ou se ele quer receber como servidor efetivo. É o que também for mais vantajoso, ele opta. Tá legal? E aí, terminado o mandato, a mesma coisa. Ele volta para o cargo efetivo e volta a receber o que ele recebia. A diferença para o vereador é que o prefeito não pode acumular. E o vereador, se houver compatibilidade de horários, pode. Tá certo? Então, cuidado para não cair em pegadinha de prova. Porque os 2 únicos que optam pela remuneração é vereador e prefeito. Tá? Então, deputado, por exemplo, não opta, é pegadinha de prova. Senador, não opta, é pegadinha de prova. Tá? Essa previsão constitucional da opção, né, do vereador e do prefeito está no artigo 38. O artigo 38, inciso 2, fala do prefeito e o inciso 3 fala do vereador. Tá legal? Então, artigo 38, inciso 2 e 3 da Constituição Federal. Tá certo? Tranquilos? Belezinha? Joia. Pessoal, em todos esses casos de acumulação aqui que eu mencionei, deve ser respeitado o teto constitucional remuneratório. Né? Então quer dizer que a soma das remunerações não pode ultrapassar o teto constitucional remuneratório, que é o subsídio dos ministros do STF. Tá bom? Subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá legal?
Normalmente as questõezinhas que aparecem sobre acumulação são questões fáceis, né? Aí a primeira coisa que você tem que ver é se está aquela situação que a questão te deu nas 6 hipóteses constitucionalmente previstas, né? Se está fora daquelas hipóteses, aí já de cara não pode acumular, tá? Se está numa daquelas hipóteses, mas não há compatibilidade de horários, também não pode acumular. Tá legal? Muito bem. Pessoal, um outro assunto que eu quero tratar com vocês sobre servidores públicos, importante pra caramba, é a responsabilidade do servidor. E aqui a gente tem artigos importantes do Estatuto Federal, que é a Lei 8.112/90, que são os artigos 121 ao 126 da Lei 8.112/90. Tá. Primeira coisa, você tem que tomar cuidado para não confundir a responsabilidade do servidor com a responsabilidade estatal. A responsabilidade do Estado é uma, a responsabilidade do servidor é outra. São coisas diferentes. Tá? O servidor responde de forma subjetiva. É a responsabilidade subjetiva. Ou seja, deve ser demonstrado o dolo ou culpa do servidor. Tá? O servidor responde pelas condutas dolosas ou culposas, omissivas ou comissivas, que resultem em prejuízo ao erário ou a terceiros. Erário é dinheiro público, né? Cofres públicos. Tá? E o servidor, ele pode responder nas esferas civil, penal e administrativa por uma única conduta praticada. E aí vem uma perguntinha muito importante, que aparece muito em questão de concurso público, que é a seguinte: o servidor ele é absolvido na esfera penal. Digamos que ele esteja respondendo na esfera penal e administrativa. Aí ele é absolvido na esfera penal. Essa absolvição resulta em absolvição na esfera administrativa? O fato dele ser absolvido na esfera penal, obrigatoriamente também ele será absolvido na esfera administrativa? Sim? Não? Ou depende? Depende, né? Depende. Depende do motivo pelo qual ele foi absolvido na esfera penal. Tá? Então, o servidor poderá responder nas esferas civil, penal e administrativa por uma única conduta praticada, sendo, em princípio, tais esferas independentes. Logo, a absolvição na esfera penal, em princípio, não resulta em absolvição na esfera administrativa, salvo em 2 casos. Quais, Pera? Isso é importantíssimo. Primeiro caso: inexistência do fato. É o primeiro caso, inexistência do fato. Segundo caso, negativa da autoria. Inexistência do fato e negativa da autoria. Isso está expresso lá no artigo 126 da Lei 8.112/90. Artigo 126 da Lei 8.112/90. Então, se o agente for absolvido na esfera penal por inexistência do fato ou por negativa da autoria, obrigatoriamente também será absolvido na esfera administrativa. Então, essas 2 hipóteses de absolvição na esfera penal vinculam a esfera administrativa. E nesta o servidor deverá ser absolvido também. Cuidado com a pegadinha da prova. Qual, Pera? Atenção. Se o servidor for absolvido na esfera penal por falta de provas, então se a gente for absolvido na esfera penal por falta de provas, não haverá qualquer influência na decisão da esfera administrativa.
E nesta o servidor poderá ser punido, embora absolvido criminalmente. Tá? Então, de acordo com a lei, as duas únicas hipóteses de absolvição na esfera penal, que também gera absolvição na esfera administrativa, são estas duas aqui. Inexistência do fato e negativa da autoria. Se ele for absolvido na esfera penal por falta de provas, ele responderá na esfera administrativa normalmente. E aí, pode ser punido na esfera administrativa, embora absolvido na esfera penal. Tá legal? Tranquilos? Beleza. Há uma terceira hipótese de absolvição na esfera penal que, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, devem também gerar absolvição na esfera administrativa, que são as excludentes de ilicitude ou de antijuridicidade. Então, olha só. De acordo com a doutrina e jurisprudência, se o agente for absolvido na esfera penal por uma excludente de ilicitude ou de antijuridicidade, que é a mesma coisa, ele deve obrigatoriamente também ser absolvido na esfera administrativa. Quais são as excludentes de ilicitude ou de antijuridicidade? Aí tem uma bitolinha, né, que é o LE. Que é legítima defesa, estar de necessidade, exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. Tá? Então, se o agente for absolvido na esfera penal por uma excludente de ilicitude, de acordo com a doutrina e jurisprudência, ele também deve ser absolvido na esfera administrativa. Tá legal? Então quer dizer que você teria aí duas hipóteses legais de absolvição na esfera penal, que devem gerar absolvição na esfera administrativa, e uma hipótese doutrinária, que é essa aqui que a gente acabou de ver. Tá certo? Muito bem. Pessoal, para o agente ser punido, deve ser garantido, para que ele sofra uma sanção, né, por conta de uma irregularidade que foi praticada por ele na esfera administrativa, deve ser garantido o contraditório e ampla defesa. Né? E isso se garante em processo administrativo disciplinar ou sindicância. Pera, qual a diferença? A sindicância é mais simples. Deve ser concluída em 30 dias e aplica sanções mais leves. Tá? No caso federal, aplica a advertência e a suspensão até 30 dias. Já o processo administrativo disciplinar é mais complexo. Deve ser concluído em 60 dias e aplica sanções mais graves, tá? Como a suspensão superior a 30 dias, a demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade e a destituição de cargo em comissão. Tá legal? Ambos são instrumentos que visam garantir o contraditório e ampla defesa. Tá? Na tramitação desses instrumentos, o servidor público se defende, apresenta sua contestação, apresenta os seus argumentos para não aplicação da defesa, né? Para não aplicação da penalidade, eventualmente, se os tiver. Né? Mas tenha ou não, a administração está obrigada a conceder esse direito, que é o direito do contraditório e ampla defesa. Tá legal? Beleza. Bom, o servidor pratica determinada irregularidade ou pratica determinada conduta, não importa, mas causa danos a um particular. E aí? Esse particular aciona quem? Em juízo, pleiteando indenização pelos danos sofridos? A administração ou o servidor? A administração, né? Esse é o entendimento majoritário, é o entendimento que você deve levar para a prova, tá? O particular aciona a pessoa jurídica em juízo, pleiteando indenização. E esta move ação regressiva contra o agente causador do dano se demonstrado dolo ou culpa. Tá legal? O agente prevê o artigo 122, parágrafo 2º do Estatuto Federal, responde perante a administração em ação regressiva e não perante o particular, tá certo? Então o particular que sofreu um dano move ação de indenização contra a administração e esta vai mover uma outra ação que é chamada ação regressiva contra o agente causador do dano, mas aí deve ser garantido o dolo ou culpa, tá bom? Ok? Muito bem. Bom, pessoal, com isso
eu encerro essa segunda parte de servidores públicos, agradecendo, como sempre, a sua atenção e lhe desejando muita sorte em todos os concursos que você venha prestar. Tá legal? Muito obrigado pela atenção e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Valeu!